Olá, alunos da disciplina de Fundamento Biológico 2. Daremos continuidade ao estudo dos analgésicos opioides. Os objetivos desta aula serão estudar as ações dos fármacos opioides no sistema cardiovascular, respiratório, gastrointestinal e ações oftalmológicas. Estudaremos também os efeitos dos opioides em gestantes, neonatos e asmáticos, as indicações e usos dos analgésicos opioides em odontologia e apresentarei a associação de fármacos analgésicos opioides e não opioides existentes no Brasil. As referências para a aula são os livros de farmacologia da Lenita Vamacher e Benildon Silva. No sistema cardiovascular, o uso de analgésicos da classe dos opioides poderá promover bradicardia, vasodilatação periférica devido à liberação de histamina e hipotensão. No sistema respiratório, os analgésicos opioides poderá causar depressão respiratória, devido à inibição direta dos centros respiratórios pontinos e pulpares. A morfina é um fármaco que pode causar broncoconstrição devido à liberação de histamina nos mastócitos. Portanto, é um fármaco que deverá ser utilizado com precaução em pacientes asmáticos. No caso de pacientes que apresentam depressão respiratória pelo uso de opioides, no caso, se a frequência respiratória for menor que 9 por minuto, o paciente ele não responde aos estímulos e, nesse caso, deverá ser iniciado medidas de suporte ventilatório. O uso do antagonista naloxona na dose de 0,04 mg por via intravenosa ou intramuscular deverá ser realizado com cuidado para não reverter a analgesia e causar síndrome de abstinência. No sistema respiratório, os fármacos opioides, eles diminuem o reflexo da tosse. Por isso que muitos analgésicos opioides, principalmente a codeína, ela é utilizada em xaropes devido ao efeito antitussígeno. Fármacos opioides podem produzir também náuseas e vômitos. 40% dos pacientes que fazem uso de opioides desenvolvem náusea e 15% apresentam vômito. Neste caso, você poderá prescrever, para evitar náuseas e vômitos, o uso de haloperidol 1 a 2 mg, 10 a 20 gotas ao deitar, associado a bromoprida, no caso 10 ml, que equivale a 10 mg, de 12 em 12 horas ou 8 em 8 horas. Para os fármacos opioides, eles também diminuem a motilidade do trato gastrointestinal e observa-se que 40% a 90% dos pacientes desenvolvem constipação. Para reverter esse efeito adverso, poderão ser utilizados laxativos como bisacodil, hidróxido de magnésio, sena, lactulona, sulfato de magnésio, e drogas que estimulam o trânsito gastrointestinal, como a metoclopramida, atropina e antagonistas opioides. Os opioides, eles também aumentam a pressão sobre o trato biliar, podendo causar desconforto e cólica biliar. Este efeito adverso, ele é reduzido pelo uso de atropina, que tem uma ação antiespasmódica. Pacientes que fazem uso de fármacos opioides apresentam a
pupila contraída devido à estimulação do nervo parasimpático, mais especificamente o nervo oculomotor. Pacientes dependentes de opioides apresentam pupila puntiforme. Este é o único efeito adverso em que não há tolerância, não ocorre tolerância, não desenvolve tolerância. Em relação ao uso de opioides por gestantes e neonatos, é importante observar que todos os opioides atravessam a barreira placentária e, se usados durante o parto, podem causar depressão respiratória no neonato. O uso crônico pela gestante pode resultar em dependência física fetal, com síndrome de abstinência grave no pós-parto imediato. Até o momento, não foram descritos efeitos teratogênicos devido ao uso de opioides. Pacientes que apresentam asma não devem utilizar fármacos opioides, porque ocorre liberação de histamina nos mastócitos, levando a coceira, prurido, broncoconstrição e hipotensão. Os analgésicos opioides, eles são indicados principalmente nos casos de cirurgia óssea ou periodontal e abordagens endodônticas e impactação do terceiro molar. Nos casos de cirurgias, é utilizado principalmente a associação do fármaco opioide codeína com o paracetamol não opioide, podendo ser também prescritos ácido acetilsalicílico associado a propoxifeno, que é o opioide, ou como alternativa ibuprofeno e cetorolaco. No caso de impactação do terceiro molar, utiliza-se preferencialmente codeína associado a paracetamol, alternativamente ibuprofeno e cetorolaco. Portanto, os opioides são indicados para o tratamento de dores agudas, moderadas ou intensas, para serem prescritos a pacientes que não respondem a analgésicos menos potentes. Eles também são eficazes no controle de dores crônicas. No entanto, a dependência física e a tolerância são alguns dos fatores limitantes do uso prolongado dos fármacos opioides. Para dores agudas severas de origem traumática, são utilizados preferencialmente o fentanil, que é um agonista puro sintético, e a morfina, que é um agonista puro natural. Em dores médias de origem inflamatória, são prescritos codeína, pentazocina, propoxifeno, tramadol, que são classificados como opioides fracos. E, para dores severas crônicas, a morfina. Para o controle de dores agudas, os opioides são contraindicados para o tratamento de dores leves, pois observa-se que a codeína na dose de 65 mg, que é um fármaco opioide, tem a mesma ação analgésica que o AS ou paracetamol nas doses de 600 a 1000 mg. Para o tratamento de dores moderadas de origem dental ou esquelética por lesão de tecidos moles ou que não respondem a agentes não opioides isolados, indica-se o uso oral da associação de um opioide menos potente, como a codeína, propoxifeno, associados a analgésicos não opioides como paracetamol ou AS. A associação de opioide e analgésico não opioide é considerada uma interação medicamentosa racional, pois combina fármacos com mecanismos e sítios de ação diferentes, induz analgesia maior do que a possível com cada fármaco isoladamente
emprega-se as menores doses de cada um deles na associação e com isso ocorre redução do risco de toxicidade e não há acentuação de reações adversas específicas, pois são utilizados fármacos de classes farmacológicas distintas e com diferentes perfis de efeitos adversos. Alguns exemplos de associações medicamentosas existentes no Brasil entre analgésicos e opioides e não opioides são fosfato de codeína mais paracetamol nas doses de 30 mg e 500 mg utilizados a cada 4 horas. Fosfato de codeína também pode ser associado a diclofenaco sódico, também utilizados por via oral, nas doses de 50 mg de cada um dos fármacos, de 8 em 8 horas. Destropropoxifeno também existe associado ao AS, nas doses de 50 mg e 325 mg, respectivamente, que deverão ser prescritos a cada 4 horas. E também a associação de tramadol, 37,5 mg e 325 mg de paracetamol, que poderão ser prescritos por via oral de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. O Tilex ou Codex, que é a associação de paracetamol mais codeína, ele é muito utilizado no pós-operatório, para pós-extração dentária, neuralgia, lombalgia e dores de origem articular e condições similares. Os opioides, eles são utilizados para o controle de dores agudas, dores intensas. No caso de dores moderadas não responsivas à associação ou dores intensas são mais bem tratadas com o uso isolado de analgésicos opioides fortes. Neste caso, há evidências de que a meperidina tem um perfil menos favorável. Para o controle de dores crônicas, no caso de pacientes com câncer, a codeína é um analgésico, mas a associação de um analgésico não opioide é utilizada para tratamento de dores moderadas. Morfina é utilizada para tratamento de dores intensas. Na maioria das vezes é bem tolerada. Nos casos em que não é possível tratamento com morfina ou que não apresenta efeitos benéficos, utiliza-se a hidromorfona. Ela é recomendada como alternativa à morfina em pacientes com dores intensas de origem oncológica que não alcançaram adequada analgesia ou apresentaram efeitos adversos intoleráveis. Em relação ao tempo de tratamento, geralmente emprega-se a associação de analgésicos não opioides e opioides em doses fixas por 2 a 3 dias, período em que as dores pós-operatórias são mais intensas. Após esse período, as dores tendem a ser leves a moderadas, requerendo apenas o uso de analgésico não opioide. Então, nós finalizamos aqui essa videoaula em que nós estudamos as ações e os efeitos dos fármacos opioides no sistema cardiovascular, respiratório, gastrointestinal e ações oftalmológicas, principalmente a miose, em que não ocorre desenvolvimento de tolerância. Estudamos os efeitos dos opioides em gestantes, neonatos e asmáticos, as indicações dos analgésicos opioides e não opioides isolados ou em associação segundo o procedimento odontológico, principalmente nos casos de impactação do terceiro molar, cirurgias endodônticas, em que deverão ser prescritos a associação de fármacos analgésicos, opioides e não opioides, pois o paciente irá sentir dores mais fortes. Vimos também quais são as associações medicamentosas existentes no Brasil de fármacos analgésicos opioides e não opioides
e o tempo de tratamento. Muito obrigada pela sua companhia.